Ó, tô aqui com o corte do F-Show, Bubu, Talismã da Nação. E, cara, o que o Braylen falou, estou com ele também. O cara foi preciso, foi enfático. Bigode, parabéns. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, link abaixo na descrição, mas vai se inscreva no nosso canal, né? ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like, porque eu agradeço. Vamos lá. Nós tivemos ontem um caso que chamou muito a atenção, que foi do Bruno Henrique. 12 jogos de suspensão no STJD. Lembrando a você que ele vai pagar apenas no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele está livre para atuar na Conmebol Libertadores. E aí a gente tem alguns minutos aqui para falar sobre esse caso. Ô Braylen, o que você achou da punição para o Bruno Henrique de 12 jogos? Edu, primeiro que a gente tem que deixar muito claro. Há casos e casos. Não dá para ficar comparando. Ser leviano. Porque, não, e são casos diferentes mesmo. O da máfia das apostas. Bauerman e companhia. O pessoal pega e... Ah, não. Fulano tomou a pena de 360 dias, precisa replicar isso para o Bruno Henrique. Não dá para fazer isso porque o Bruno Henrique foi denunciado por uma suspeita diferente. E no caso do Bruno Henrique, envolvia um familiar... o irmão ali, né, o Bruno Henrique teria soprado que tomaria um cartão, mas tem uma diferença crucial para todos os outros casos que a gente viu até agora no futebol brasileiro de manipulação de resultado. No caso do Bruno Henrique, o clube, o Flamengo, não se sentiu prejudicado a ponto do Flamengo defender o Bruno Henrique. E tudo bem, é atleta do clube, é um ídolo histórico, esperava-se que o Flamengo fizesse isso. Mas os julgadores entenderam que o Bruno Henrique deveria ser punido por um dos artigos. E aí que diferencia da maioria dos outros. Porque nesse artigo, o Bruno Henrique foi punido e a previsão de pena era por jogos e não uma suspensão de dias, como nos outros casos. Porque no artigo 243, o Bruno Henrique foi absolvido porque não houve prejuízo para o clube. Porque ali foi, de fato, o Flamengo. A comissão técnica deve ter orientado o Bruno Henrique para tomar o terceiro cartão. Ele cumpriu, mas, de acordo com as investigações, ele soprou para o irmão que tomaria esse cartão e o irmão foi lá e fez as apostas. Agora, do ponto de vista da legislação, o caso do Bruno Henrique deixa evidente que é preciso mudar urgentemente a legislação esportiva. Porque, num caso de violação ética, e o Bruno Henrique foi condenado por isso, não por manipular o resultado de um jogo ou por prejudicar o seu time, é preciso que se tenha penas rígidas também. Porque esse tipo de violação, mesmo que não afete o time, afeta todo o sistema. Coloca todo o sistema do futebol, o esporte, a indústria que gira em torno dele, em xeque, em dúvida. E nesse caso, eu vejo que, primeiro, os clubes precisam adotar protocolos mais rígidos para agir em casos de atletas que são denunciados por manipulação de apostas. O Bruno Henrique, por exemplo, com as evidências que se tinham, até de mensagens para o irmão, deveria ter sido afastado naquele momento, ou punido internamente pelo Flamengo, porque foi uma violação ética. Mesmo que ele tenha feito na inocência ali, não sabendo da gravidade disso, não se pode compartilhar informações desse tipo, ainda mais sabendo que é com a finalidade de fazer apostas. E segundo, precisa se mudar esse artigo, porque os julgadores fizeram o correto, na minha visão. Eles analisaram e observaram a pena prevista no Código, e a pena é essa, a punição por jogos. Mas, na minha visão, somente por ter sido condenado, se entenderam que o Bruno Henrique era culpado, ele deveria ter uma pena mais grave, mas a legislação, nesse caso, que é errada, porque não prevê esse tipo de pena. Então, não dá para questionar o STJD, as pessoas que julgaram, pela pena, porque eles seguiram a lei. Então, a lei precisa mudar, a lei precisa ser mais rígida, porque não dá para aceitar. É um escárnio esse caso, a gente achar, não, o jogador ali foi de besta, deu uma dica pro irmão. Porque se acontece isso, todo mundo que for tomar o terceiro cartão amarelo agora vai ligar para um familiar ou para um amigo, e até mesmo o sistema que gira em torno da indústria de futebol vai parar de investir no futebol, porque isso não pode acontecer. Isso precisa ter punição grave e, nesse caso, não é falha de quem julgou, mas é falha da legislação que dá essa brecha e não pune o desvio ético, que foi o que os julgadores entenderam que aconteceu no caso do Bruno Henrique. Mas, de novo, seguindo a lei, o que a legislação prevê, na minha visão, a punição foi correta, mas a lei precisa mudar.
E vale para os dois lados também, né, Edu? Porque também houve já, além dessa mudança que o Breler fala, que eu concordo plenamente, assino embaixo tudo que disse o Breler, as casas de apostas também precisam de uma regulamentação, inclusive já mudou hoje, pelo menos na grande maioria dos jogos, não é possível você apostar no cartão de um jogador específico. Por exemplo, fulano vai tomar um cartão amarelo, o ciclano vai tomar um cartão vermelho, pelo menos o que eu tenho visto é que eu não sou um apostador frequente, posso estar enganado, mas eu lembro de ver isso, até ir atrás e não dá mais para você fazer essa aposta específica. Agora, eu tô 100% com o Breler, a pena ela parece branda, mas a gente não tem que achar nada sobre o que foi ou o que deixou de ser, a gente tem que e espera que seja assim com outros casos, que a pena seja a prevista. Ele foi tido como culpado, ele cumpre a pena que está prevista e segue o jogo. Nesse caso, Edu, que precisa ficar claro, que não pode levar essa questão para o lado do clubismo. Sim, eu ouvi muito isso. Porque é do Flamengo, tem de receber a pena máxima. Ou vice-versa. Ou o contrário, né? Porque do Flamengo, ele alivia a barra, né? Que é uma coisa leviana também. Eu acho que a maior parte dos pensa é isso, né? Bruno Henrique do Flamengo, vamos passar pano ali, né? Mas nesse caso, a grande diferença para mim não foi ser do Flamengo ou não. Eu acredito até que pesa muito. Fosse o Bruno Henrique um jogador coadjuvante, um cara reserva ali, mal utilizado, num clube menor, não fosse ídolo como o Bruno Henrique o clube teria tomado providências até mesmo antes do julgamento, como aconteceu com outros atletas da máfia de apostas. Mas esse caso do Bruno Henrique é muito específico, porque o Bruno Henrique não recebeu grana de gente, de máfia, para manipular resultado. O Bruno Henrique não prejudicou o clube, porque o terceiro cartão amarelo, pelo que se tem informação, teve anuência interna, o Bruno Henrique forçou esse cartão. Acho que até nas mensagens isso é dito. Eu acho que a mensagem ele dizia isso. E envolvia um familiar, então o Bruno Henrique pode ter sido induzido também por essa relação pessoal, mas não é aceitável. E por isso eu vejo que a legislação tem de mudar, porque esse tipo de desvio ético, quando parte, sobretudo, de um atleta, é muito, muito grave. Então, a legislação dar brecha para que um atleta não seja devidamente punido por um desvio dessa gravidade, aí a gente tem um outro problema. E esse é o problema que tem que ser atacado daqui para frente. Edu, eu acho que tanto não cabe a gente falar sobre se fosse do Flamengo era uma coisa, se fosse de um time menor era outra, porque até mesmo nesses casos onde a comoção ela é muito maior do que se tratasse de um jogador, por exemplo, da Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que quem está envolvido nesse processo, as pessoas que vão julgá-lo, elas se sentem até talvez num momento ali de meus 10, 15 segundos de fama, né, de aparecer. Ontem o julgamento ele foi assistido por muita gente. Então é óbvio que eles vão tentar fazer o trabalho da maneira mais correta possível. Então não existe isso. Não, é do Flamengo, então pega menos. Se fosse do São Paulo, ia pegar um pouquinho mais, do Palmeiras, um pouquinho menos. Isso não existe, isso é loucura. Porque... Se você concorda com o tamanho da pena ou não, são outros 500. Mas que ela foi feita da maneira correta... Porque eu estou só citando, como disse, essa fala do Bubu não é que ele pensa assim, ou que nós somos levianos de falar que foi a punição menor que é o Flamengo, ou deveria ser maior, enfim, que virou um clubismo nessa situação. No caso do Bruno Henrique, o que a gente via, Bubu, era uma revolta também. Por exemplo, o Fábio Luciano aqui, no dia que saiu, ele ficou transtornado pela questão do esporte. Do cara, o cara viveu, a gente vive do esporte, nós somos comentaristas, comunicadores do esporte. Imagina quem jogou, e isso não é legal. E aí eu acho que o Bruno Henrique, como também lembrou o Celso, foi julgado, vai pagar e segue a vida. E aí essas reflexões ficam como lembrou o Breler também. Foi boa a explanação do companheiro, do colega Breler e também do professor Bigode. Só que eu tenho, por prática, por exemplo, eu apostei hoje na NFL, tem o jogo da NFL. Qual foi a sua aposta? Passa o bilhete pronto aí, É uma Bubu. aposta casada, uma aposta dupla. Opa. Eu apostei que os Chiefs vão ganhar e que o Mahomes vai fazer pelo menos 2 passes para touchdown. Então, quem conhece de aposta sabe... E a casa, a pátria-mãe das apostas é a Inglaterra. A minha Premier League querida. Eu aposto, mas é no... Muito antes, o futebol... No Tigre. O futebol nasceu na Inglaterra e as casas de apostas também. Quem viu o Peaky Blinders sabe disso. Então, desde os primórdios já tem essa discussão de como você pode manipular, o quanto quer manipular. E você forçar um cartão amarelo, de certa forma, você pode discutir isso, mas já é uma manipulação. José Mourinho, técnico que eu adoro, ele é um cara que ele manda os jogadores tomarem cartão amarelo, forçar.
E ele já teve punições para isso, não pode fazer. Teve um momento que a UEFA, no momento de lisura, e aí não tinha nada a ver com dinheiro, com caso de aposta. Era uma vantagem técnica. Eu quero que meu jogador fique livre para tal partida. Então o Zé Mourinho é um cara que ele é tão estrategista que ele pensa nisso. E já teve discussões e punições só por ele mandar um cara tomar amarelo. A gente teve um caso recente agora, que é o do Paquetá. Para surpresa de muita gente, o Paquetá na Inglaterra, que é a pátria-mãe das apostas, foi absolvido. Num caso muito cabeludo, como o craque Neto está aqui. Ele foi muito prejudicado. Então, e afetou muito a vida dele, as questões familiares. O Paquetá ontem falou um pouco sobre isso, que agora ele tá aliviado, ele está solto, leve. Isso certamente melhorou o desempenho dele ontem na seleção. Perdeu uma transferência para o City. Então, uma vida pessoal, questão familiar. Ele perdeu o contato com pessoas que ele confiava e que talvez se aproveitaram da situação, sei lá o que foi. E ele disse que sempre foi inocente e tal, não sei o quê. Hoje, você tem que fazer uma legislação nova, por conta assim, você aposta em tudo hoje. Então, se eu quiser pega o jogo de futebol do Brasil ontem, número de faltas. Se eu falar assim, olha, o Casemiro vai fazer 3 faltas, você vai lá e põe. Vai ter tantos escanteios. E aí você vê, cara, hoje em dia, né, pode ter jogador, fica jogando a bola para escanteio de propósito para aumentar o número de escanteios. Fica impedido de propósito, porque tem impedimento. Você joga lá, tem assim. Ainda é possível apostar no jogador específico? Tem. Jogadores que você coloca número de falta, número de gol, assistência. Então, eu tô falando assim. Agora, aí, Edu, já só vou ter que cortar a única coisa que quem vai fazer o primeiro gol? Poder. Então, você imagina assim, o dinheirão que paga. Você fala assim, vai ter Brasil e Chile. Quem vai... Aposta aí no jogador. Quem vai fazer o primeiro gol? Mas essas coisas eu acho que... Sei lá, em algum time alguém pode... Vamos combinar? Faz você o primeiro gol? Né? Você viu ontem, por exemplo, o primeiro gol da gente foi do Messi. Mas aí, beleza. O Julian Álvares deu o gol pra ele, um gol que podia fazer. Então, muita gente hoje, com tantas casas de apostas, e as casas de apostas são as que mais querem lisura. Elas que denunciam isso. Isso é importante. As casas de apostas... Eles ajudam na muita gente sataniza a casa de aposta. Primeiro, a casa de aposta hoje financia o futebol. Se as casas de aposta aí, acabou. Porque praticamente todos os clubes... seleção, todo mundo, televisão, mídia, todo mundo tem parceiros comerciais que são casas de apostas. Hoje, a indústria do futebol, para não falar do esporte geral, é muito bancada por casas de apostas. E elas que fazem a denúncia. Elas que não querem sacanagem nenhuma. Se um jogador força cartão amarelo, elas que avisam ali as autoridades. Quem tá perdendo dinheiro é ela. Recebemos aqui um monte de aposta em cartão amarelo pro Paquetá, da ilha de Paquetá. Pô, isso é estranho. Eles que percebem isso e denunciam. Então, para não satanizar a casa de aposta, ao contrário. É um jogo, entretenimento. É nocivo. Vicia, tem que tomar cuidado, como bebida, tem que beber com moderação, você tem que jogar com responsabilidade. Tem gente que se vicia, sofre problemas graves com isso e tal. Mas é o seguinte, hoje precisa ter uma legislação que entenda isso e que faça punições severas. Então, se o Mourinho lá atrás mandava tomar o amarelo só para o cara ficar livre na outra fase, sem intenção nenhuma comercial, dinheiro por trás, hoje, para ter lisura no futebol, credibilidade, precisa ter uma legislação muito rígida, dura, punições severas para quem faz pequeninhas manipulações. É que nem a gente assim, se eu tiver uma pequena infraçãozinha de trânsito, a minha punição é essa. Se você pune severamente, você vai coibir no futuro isso. Estou fechado com você. Agora, Edu, acho que a gente tem que diferenciar, só para arrematar, acho que a gente tem que diferenciar uma coisa. Fulano vai tomar cartão amarelo, isso aí é inacreditável se ser possível apostar. Se vai estar impedido, se o fulano vai, bicar a bola para escanteio. Agora, gol e assistência... Aí tem que valer. Aí se o cara tá na frente do gol, cara a cara, eu apostei que o Messi vai fazer o primeiro, ele toca a bola. Parabéns pra ele que tem essa... E eu vou falar uma são coisas diferentes. Uma coisa é apostar em cartão, outra coisa é apostar gol e assistência. Eu tenho que chamar os convidados. Você gosta do futebol italiano, eu imagino. O futebol italiano é pródigo há décadas e décadas. E grandes figuras importantes do futebol italiano... Uma coisa dessa, toma um golzinho. Tomar gol é outra coisa. Isso aí eu concordo. Isso aí não pode. Sim, Celso, mas eu acho fazer o gol e servir uma assistência, isso aí tem que valer. E eu acho o seguinte, se a gente, para arrematar, que eu tenho que chamar o link, só uma coisa que é importante. O grande cerne, a raiz do problema é o ser humano. Cara, tá aí o que o Breyle falou, e o Breyle, ele é cirúrgico. Cara, adorei o que esse cara falou. O problema é da lei. Porque nesse caso do Bruno Henrique, não é igual aos outros.
o Bruno Henrique não lesou nenhum clube. Até porque o Flamengo estava lá, apoiando ele e tudo mais, com 2 advogados. E você vê que foi apenas desvio ético. É uma coisa muito importante, a ética de um ser humano, sim. Mas na lei é só esse item. Então, ele era para pegar 24 meses, pegou o mínimo. Tudo bem, a nossa justiça desportiva não é aquela, enfim, o erro tá lá, mas o que ele aprontou não é comparado aos outros anteriores que lesaram sim. E isso é bom, cara. Não tinha pensado por isso. Como vem um HG, gravei um vídeo aqui do Jogo Aberto, o que esse cara falou de Kaká sobre se fosse o time dele lá, o Dudu, lá de Minas, o Flamengo é favorecido e tudo mais, agindo sempre na emoção. Porque o Flamengo causa, lógico, a verdade é isso. Mesmo não querendo, mas o tamanho do Flamengo envolve em tudo. Até num comentário simples assim. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.